presidente do Bloco Democrático e ambos meus ilustres companheiros da Frente Patriótica Unida, aos digníssimos presidente honorário do PRS, com muita satisfação, eu o vejo aqui, Dr. Eduardo Pangana, ao presidente da Casa CE, Dr. Manuel Fernandes, aos ilustres membros das direções do Prajácio de Angola, do Bloco Democrático, da UNITA, a todos os ilustres membros das organizações da sociedade civil aqui presentes, aos membros do corpo diplomático, aos digníssimos convidados, minhas senhoras e meus senhores. A UNITA, através do seu Governo Sombra, vem mais uma vez prestar à nação o seu contributo no sentido de melhorar os instrumentos de gestão e encontrar caminhos para a saída da crise económica e financeira em que o país se encontra mergulhado. Falo num momento em que a Assembleia Nacional começa a preparar a discussão do Orçamento Geral do Estado para 2024, instrumento de suma importância para a vida das populações e, quiçá, para o desenvolvimento do nosso país. Nesta conformidade, a UNITA convidou para esta conferência sobre os desafios económicos e o Orçamento Geral do Estado ilustres especialistas que aqui são palestrantes que vêm partilhar com o país o seu saber em busca de soluções para os desafios que o país vai enfrentar. Minhas senhoras e meus senhores, o nosso país vive uma profunda crise económica que é reconhecida por toda a gente, dentro e fora do país. A pobreza e a extrema pobreza são marcantes no momento atual. A diversificação da economia tornou-se uma miragem, pois o petróleo continua dominante do Orçamento Geral do Estado, apesar das engenharias em estatística do nosso governo. Estatística e engenharias que ninguém consegue acompanhar, senão, infelizmente, o próprio governo. Mas é estranho que estas referências negativas, pois nós temos tudo, mas mesmo tudo para sair desta crise. Temos tudo para inverter esta pobreza e a pobreza extrema. Nós temos tudo para recolocar o sorriso na face dos angolanos. A solução não está nas riquezas do país, que felizmente são muitas. A solução também não se pode apontar à incapacidade dos quadros, porque, embora precisemos sempre de mais e melhores quadros, eles existem. A razão da nossa crise está nas políticas públicas, está na opção dos políticos, está na opção dos governantes, está na opção do líder do governo. Angola é um dos países mais ricos do mundo. Tem tudo. Tem terras aráveis, tem um mar rico, uma fauna diversificada, com um subsolo cheio de reservas, de minérios raros, vastos, tem muita água, muitas belezas naturais, petróleo e muito gás natural. Uma população reduzida em função da superfície do país. Um clima maravilhoso. E até aqui nós temos sido pouco sujeitos às mudanças climáticas. Ainda podemos dizer que vivemos numa região nunca atingida por ciclones, por terremotos violentos, por tufões, etc, etc. Assim sendo, faz todo o sentido esta conferência para ajudar o país a promover caminhos de estabilidade, de diversificação da economia, caminhos de desenvolvimento. Não sendo eu um especialista de matérias económicas, compete-me, porém, mais uma vez, reafirmar aqui que têm sido essencialmente as lideranças políticas os maiores responsáveis pelo retardar do país. A atual crise económica tem respaldo nas decisões políticas. Há perda de valores também. Há perdas de referências. E a inexistência de um apontar claro para um caminho
O Orçamento Geral do Estado para 2024 tem mais de 50% direcionado ao pagamento da dívida. E isso só pode conduzir a um verdadeiro desastre. Especialmente se continuarmos a negar as reformas que todos exigem e que todos sabem ser incontornáveis. Não será possível atingir meta alguma sem as reformas políticas e administrativas. Continuar a manipular os números, continuar a abafar os empresários genuínos, continuar a substituí-los por governantes corruptos, continuar a negar a realização das autarquias locais, continuar a manter o poder judicial e legislativo amarrados e como caixa de ressonância do chefe do regime, isto sim é que não nos terá solução alguma. Só com um forte travão a todas estas más práticas é que poderemos alcançar metas de servir o país e desenvolver um país para todos. Esta conferência, estou seguro, vai propor imensas soluções. Vejamos aqui, e convido a todos, a fazer um olhar muito rápido ao que aconteceu ontem em Portugal. Uma suspeita de corrupção, uma suspeita de favorecimento em contratação pública levou as instituições a investigar inclusive um primeiro-ministro com uma maioria substancial, a investigar os seus ministros e a prender membros do governo. A Procuradoria-Geral da República em Portugal, assumindo toda a sua independência, atuou em defesa do interesse público e atuou em defesa da transparência. E um primeiro-ministro que tem uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, podendo até resistir, optou valorizar a democracia, optou valorizar o bom nome das instituições, optou valorizar e elevar o papel de um primeiro-ministro e apresentou a sua demissão. Porque poderia não ter feito, poderia ter resistido, poderia ter estendido, mas optou apresentar o seu pedido de demissão e colocou-se à disposição dos órgãos de justiça. Era possível estes factos terem lugar em Angola? As nossas instituições investigariam o Presidente da República em Angola? A Procuradoria, que faz a defesa dos interesses dos partidos, faz a defesa dos interesses do povo em geral, faz a defesa da pluralidade. A Procuradoria da República em Angola tem independência para agir? Tem liberdade para agir? Tem coragem e isenção? O SIC, os Serviços de Investigação Criminal e demais instituições ligadas à investigação criminal, têm autonomia e os seus comandantes servem com coragem o Estado plural de que nós todos somos parte? É o que acontece em Angola? Nós todos sabemos que não. Esta foi uma rápida viagem a um país que nos serve de inspiração para todas as leis. As leis que se vêm trazer em Angola são, na sua maioria, às vezes se esquece, inclusive, o nome dos locais em Portugal que as inspiraram. Mas depois, este tipo de exemplos não inspira os governantes angolanos, infelizmente. E qual é o papel dos grandes? O silêncio dos grandes é conivente ou é partícipe? O que é que se passa com os nossos mais velhos? Participam? Têm coragem? Trazem a uma intervenção moral do seu papel histórico? Olhemos para Moçambique. Olhemos para o que está a passar em Moçambique. Olhemos para a pouca vergonha da manipulação grosseira eleitoral em Moçambique. Em Moçambique, as vozes de alguns grandes começaram a ser ouvidas. Samora Machel Júnior, filho do ex-presidente Samora Machel, falou e contrariou os interesses do seu partido em nome da verdade. A mamã Graça Machel também falou com muita coragem e falou bonito. O antigo presidente da Comissão Nacional Eleitoral de Moçambique também falou e assumiu de forma muito crítica as manipulações eleitorais.
E aqui, em Angola, os mais velhos precisam de trazer a sua voz e a sua ação para que o país perceba que eles não abandonaram. Urge escolher Angola, retomar a capacidade de dialogar, ir ao médico e pedir uma pílula contra a intolerância, contra o medo, contra a arrogância, contra a extrema corrupção e, mais importante, uma pílula para abrir as portas do nosso Kremlin, a democracia. Urge afastar os ortodoxos do Kremlin angolano, arrogantes, que têm conduzido o país à desgraça, que há muito vêm teorizando contra o país, teorizando contra o bem-estar das suas populações, teorizando contra os angolanos. Urge ir buscar os tecnocratas e colocá-los a governar com coragem e ao serviço da nação, ao serviço de todos. Urge ir buscar a academia, o seu saber, e colocá-lo ao serviço do país e dos governantes. Há que abandonar a gestão casuística que visa manter o status quo do grupo dominante em detrimento da organização e crescimento sustentável da economia que sirva ao desenvolvimento do país. A UNITA entende que não se consegue o crescimento e o desenvolvimento económico com salários miseráveis ou empobrecendo o empresariado nacional por via da concorrência desleal do próprio Estado, que exerce um peso excessivo sobre a economia, provocando a sua ineficácia e ineficiência. Os vencimentos da função pública devem aumentar e não de forma paliativa. Ajustes de 5% não compensam os números da inflação. E muito menos se o governo não coloca um freio na especulação dos bens primários. Há que acabar com os desperdícios e a má gestão e empoderar os salários que rapidamente irão dar a sua contribuição na circulação da economia. Entendemos também que não haverá crescimento e desenvolvimento económico sem infraestruturas e equipamentos sustentáveis. E com isso, não nos referimos apenas à edificação de aeroportos e outras estruturas, provavelmente hoje alguns pensados de forma megalómana e candidatos a potenciais elefantes brancos que tão bem conhecemos. Falamos da necessidade urgente de canais de irrigação para a agropecuária e a indústria. Falamos da necessidade de aumentar a capacidade de fornecimento elétrico e estender as vias de comunicação que sirvam todo o território nacional. Vias primárias, secundárias e terciárias que ponham os produtos nos grandes mercados. Há que baixar urgentemente os preços dos bens essenciais, da cesta básica e os preços dos materiais de construção. O governo deve provar que não está apenas a governar para fora, a agradar os parceiros estrangeiros. Quando se paga a dívida pública com aquela parcela de orçamento, aquilo também significa abandonar Angola e os angolanos. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, a classe empresarial joga um papel determinante no processo de crescimento económico e desenvolvimento social de um país, e naturalmente também do nosso. Sem uma classe empresarial forte e organizada, qualquer país se afunda e o seu povo dificilmente vencerá os seus desafios. Infelizmente, esta é a realidade com que nos batemos em Angola, onde a verdadeira classe empresarial é, na sua maioria, artificial, de obediência partidária, domada e subjugada pelo regime através de grupos empresariais clientelares que abocanham o pouco que há, beneficiando inclusive de linhas de crédito especialmente direcionados com a garantia do Fundo Soberano do Estado. Para tanto, basta ver como está a nossa classe empresarial, a produção de bens e serviços, a problemática do emprego e o desperdício da força de trabalho, bem como o serviço da banca, que não faz mediação no nosso espaço interno. Minhas senhoras e meus senhores, a realidade económica do nosso país é endémica, não se vislumbrando grandes perspectivas de solução a curto prazo e médio prazos, enquanto o tecido social se vai degradando cada vez mais e as vidas das pessoas definhando. Hoje em dia, para as famílias organizarem uma ou duas refeições, é um Deus nos acuda. Num país portentoso,
do ponto de vista dos recursos naturais e potencialidades económicas. Caros convidados, minhas senhoras e meus senhores, a diversificação económica não se faz com decretos presidenciais e disseminação de propaganda enganosa nos meios da comunicação social. A diversificação económica faz-se com um trabalho árduo, com programas e projetos, com a ciência, promovendo a competitividade, tendo o mercado aberto, com espírito de serviço e de missão e com absoluta transparência nos atos públicos. Olhemos para alguns poucos exemplos. A história da Gestel é um exemplo de esquema colossal de esbulho do erário que aqui partilhamos. A empresa pública foi criada para investir em múltiplas localidades e produzir arroz, milho, soja, feijão e criação de gado, bovino, suíno e aves, mas pouco ou nada vimos dessa produção. E pasme-se, abocanhou do erário público perto de 800 milhões de dólares, em parcelas anuais de 60 milhões de dólares. Como se não bastasse, o executivo atual privatizou as respectivas fazendas, sem trazer a público qualquer nota de balanço. Depois de tão grande investimento, partilha-se entre os amigos, entre os militantes. E assim vai mal o país que temos. Temos vários outros exemplos, como este. Temos o exemplo do Polo Agroindustrial do Capanda, a quem se dirigiram 545 milhões de dólares. Temos a Fazenda Agropecuária de Cacanda, a quem se distribuiu 70 milhões de dólares. Temos o Polo Industrial da Timinha, que recebeu para cima de 400 milhões de dólares. E quais são os resultados destes investimentos públicos todos? Quais são? Quais são os resultados? Uma destas recebeu a produção do açúcar. Qual é o preço do açúcar hoje? Um verdadeiro escândalo. Quanto custou ao Estado o finado Presilde, a rede de supermercados Nosso Super e a cadeia Poupa Lá? Nada mais, nada menos que para cima de 600 milhões de dólares. O Programa de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza consumiu dos cofres do Estado cerca de 5 mil milhões de dólares, mas não reduziu a pobreza endémica. Há falta de visão, há falta de patriotismo na liderança do país que temos. Enfim, os valores aqui expressos tiveram como origem todos o Orçamento Geral do Estado. E os seus efeitos são nulos. A diversificação da economia não saiu do papel. E é desta forma que se vão desperdiçando os recursos financeiros estratégicos que deveriam servir para o real crescimento e desenvolvimento de Angola. Caros conferencistas, a história acaba por dar razão à UNITA, que no âmbito da sua responsabilidade política nunca se predispôs a participar da cumplicidade da farsa dos orçamentos gerais do Estado, aprovados pela maioria que sustenta o regime. Como acabamos de ilustrar, através destes exemplos, o Orçamento Geral do Estado tem sido usado como expediente para o enriquecimento ilícito e acumulação primitiva de capitais dos membros do Governo e do seu partido. O processo de reconciliação nacional desapareceu completamente das prioridades de quem governa. O processo de reconciliação também desapareceu do Orçamento Geral do Estado. O saque do Orçamento Geral do Estado continua até os dias de hoje. A opacidade das rúbricas é cada vez mais sofisticada e blindada com a impossibilidade do acompanhamento e uma completa fiscalização por parte da Assembleia Nacional. O assalto às contas públicas provocou o desemprego e empurrou a juventude para o mundo do consumo do álcool, da droga, infelizmente hoje, da prostituição e da delinquência. Perante este quadro dantesco e sóbrio que acabamos de descrever, pedimos ideias que ajudem a renovar as esperanças. O Governo alega sempre que a fiscalização do Orçamento Geral do Estado tem sido feita através da Conta Geral do Estado, que é remetida à Assembleia Nacional com a anuência do Tribunal de Contas. No entanto, o facto é que falar da Conta Geral do Estado é falar do Orçamento Geral do Estado, da gestão da coisa pública, da sua transparência, do desenvolvimento do país, da vida das pessoas,
das nossas riquezas, em suma, falar do horário público e do que é património público. Mas importa dizer aqui a verdade. A Conta Geral de Estado dos últimos anos chega à Assembleia Nacional com um considerável atraso que contraria aquilo que está definido nas leis. Além disso, é o próprio Tribunal de Contas que nos últimos tempos tem trazido ao de cima os desvios e os graves incumprimentos ao Orçamento Geral de Estado. É o Fundo Monetário Internacional que vem a público dizer que o orçamento do Governo é diferente do orçamento aprovado na Assembleia Nacional. É muito grave. É o descrédito total. Não se apercebe quem governa da exposição em que se encontra. Nas chancelarias e fora delas, os comentários não abonam a favor da imagem deste governo. E os países, nossos parceiros, naturalmente, querem os seus interesses. Esperamos, portanto, que as preleções e debates em sede deste evento possam contribuir com subsídios que permitam deitar luz sobre alguns dos ingentes problemas aqui referidos, indicando-se soluções, partilhando soluções com quem governa. Mantenhamos a crença de que Angola pode sair do beco em que se encontra atualmente, porque tem tudo para vencer, como afirmamos, tudo para ganhar. Concluo reafirmando que a solução está nas nossas mãos. A solução está numa liderança patriótica do país. A solução está na criação de um país inclusivo. A solução está também nos mais velhos ganharem coragem e intervirem e deixarem de ter medo. Declaro, assim, aberta esta conferência.